Gente, como está claro na fala do Lacage-Pou, pegou muito mal, a repercussão foi horrorosa. Aqui dentro, lá fora, a gente trouxe isso para vocês, piorou o clima no Congresso, como eu disse ontem, presidente de partido falando não ajuda em nada. A militância mais arraigada pode gostar. Ontem eu vi gente falando, não, Lula está fazendo isso para acenar para o seu eleitor. Você realmente acha que o pobre da periferia está preocupado se o Maduro vai ter tapete vermelho ou não? O Lula ganhou a eleição com votos mais pobres. O que ele está fazendo é recrudescer uma bronca da classe média, que é histórica com o PT, num ponto que não vai agregar a ele uma vírgula política. Agregar é trazer algo que você não tenha. Não vai agregar. E sobre isso eu fui falar também com as fontes hoje no Palácio do Planalto. E bom, até os aliados dizem, o Lula está procurando a casca de banana, pisa na casca de banana e sai escorregando na casca da banana, né? O discurso é o seguinte, olha, ninguém achou muito bom, não. Para você ter uma ideia, a recepção que o Lula ofereceu ao Maduro, isso me disse a fonte, é maior do que ele ofereceu a Olaf Scholz. Quem é Olaf Scholz? É o chanceler, é o chefe do governo alemão. A maior economia da Europa vem ao Brasil e não é recebida com a mesma pompa e circunstância que o presidente venezuelano. Você pode tentar justificar, olha, eram 8 anos de ruptura de relação, quis trazer um marco. Não pegou legal, não pegou bem e até os aliados estão vendo isso. Há uma espécie de clamor generalizado pela ala mais pragmática do governo que as pessoas finalmente entendam, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Eu estou repisando as falas que eu ouvi hoje da fonte. É preciso entender que Lula ganhou a eleição, mas que ele ganhou a eleição com 2 milhões de votos, uma diferença apertada num país dividido. Inclusive, aqui dentro, a gente precisa entender isso, porque não vai dar para tentar forçar um clima que, neste momento, não existe. Você pode construir, mas não existe. O Congresso não espelha essa vitória. A maioria do Congresso é de centro-direita. Vai ter que gastar muita sola de sapato. Não vai ser assim, não vai ser tranquilo. Nem dentro da base do Lula, a recepção a Maduro pegou suave, não agrega nada, espelhou uma relação incômoda e passou pano para o que sim o mundo todo entende, em sua maioria, pelo menos, que é uma ditadura, violadora de direitos básicos, não só dos políticos, mas também das pessoas. Vem para cá, Renata Agostini, o Leandro, o Lorival e o Américo. A gente vai falar bastante sobre isso, Eu vou começar com o Louri, gente, dessa vez. Muito boa tarde ao Lorival e ao Américo. Mas eu vou começar com você, Lorival, porque, assim, a sapatada que o presidente do Uruguai deu ali, diante de todo mundo, assim, disse o óbvio, mas que me parece, em vários momentos, é importante dizer o óbvio. E me parece que um desses momentos é hoje. Mas está muito claro que está ficando evidente para todo mundo que tem certas coisas que não tem experiência, 77 anos, não sei o quê, terceiro mandato, que te dê a licença de fazer. Não tem. Essa é uma delas. Uma coisa que eu estou tentando medir com funcionários dos governos que estão participando da cúpula é até que ponto essa recepção que o presidente Lula deu ontem ao Nicolás Maduro contamina o projeto da cúpula em si, que é de tentar encontrar pontos de convergência entre esses 12 países para levar adiante uma integração, né? Em primeiro lugar, o próprio Lacage-Pou, ele, antes dessa fala sobre o Nicolás Maduro, ele ressaltou o fato de que a região está pulando de instituição para instituição, basicamente dependendo de qual ideologia está instalada no Palácio do Planalto, né? Ele não disse com essas palavras, mas é isso, quer dizer, primeiro tem a Unasul, aí ele falou, quando nós entramos, nós, Lacage-Pou, saímos da Unasul, fomos convidados para entrar na ProSul, que era aquela promovida pelo Bolsonaro, e na época um governo de centro-direita na Colômbia, também no Chile, né? E recusamos,
porque nós não queremos ser um clube de ideologia, foi a expressão que ele usou, que fica mudando de instituição para instituição de acordo com a ideologia, né? E ele fala, nós já temos a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, e que não tem poder de decisão, não é vinculante o que decide, mas é um fórum em que está toda a América Latina e tem a oportunidade de se comunicar com a China e com outras regiões. E ele diz assim, como se diz, ele estava falando em espanhol, né? Ele diz, como se diz em português, chega de instituições. Né? Que é esse cansaço e expressando também o que o Mário Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai, que está saindo, mas será substituído por um presidente que tem a mesma visão, é do mesmo partido. E, de forma mais sutil, foi o que uma fonte chilena me disse também, do Gabriel Boric, que foi considerado de extrema esquerda quando foi eleito, mas o espectro ideológico chileno é diferente do espectro brasileiro. Aqui, para ser de extrema esquerda, é preciso ser um Pol Pot cambojano, né? Ser um louco que quer cortar cabeças, né? De burgueses, entre aspas. No Chile, não. Para você ser de extrema esquerda, basta ser parecido com a esquerda brasileira. E eu perguntei sobre o Nicolás Maduro se causou impressão negativa ou positiva. E a resposta de um membro da delegação chilena foi, a verdade é que era esperado, não é relevante para nós. Acreditamos que temos que avançar naqueles temas concretos, respeitando nossa diversidade e diferenças. Ou seja, se o Brasil vem e impõe uma visão ideológica sobre o grupo, sou eu que estou interpretando, já é um mau começo. Embora a fonte tenha dito que estão muito felizes de estar aqui e que é muito importante a integração e assim por diante. Vem para cá, Américo, como é que aí no exterior repercutiu, né? Primeiro assim, veja que o negócio é tão indigesto que o grande dia, e essa fotografia que é histórica, porque desde quando, Loure, que não tem uma reunião desse tamanho, tem mais de 10 anos, bastante, né? Acho que é isso. Então assim, e aí é isso, né? Todos os presidentes da América do Sul reunidos, tem mais de 10 anos, mas o Maduro é uma figura tão incômoda que conseguiu ofuscar. E a forma como o Lula o tratou também. Como é que bateu aí fora, Américo? Quero os seus 2 centavos sobre essa questão. Boa tarde, Dani, Lorival, Renata, todos que nos acompanham. A realidade é que essa cúpula tem muito mais divergências do que convergências, e o Maduro é uma dessas grandes divergências. Você me pergunta como isso bateu aqui. Houve uma crítica muito séria dos principais órgãos de informação que acompanharam e deram destaque a essa reunião, especialmente porque eles consideram que essa ponte que o Brasil estende ao Maduro especificamente, ela desidrata os esforços do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, para tentar forçar mudanças na Venezuela que levem a uma sociedade mais democrática. Então, isso foi destacado aí por grandes veículos de comunicação, especialmente nos Estados Unidos, que isso solapa, no final das contas, esforços dos americanos e de outros países do Ocidente para tentar forçar algum tipo de mudança na Venezuela. O Itamaraty reagiria dizendo que o Brasil tem autonomia, o Brasil recebe bem todos os chefes de Estado. Esse fato dos 11 presidentes, 10 presidentes e um primeiro-ministro dos 12 países independentes que formam aí a América do Sul, mais o Brasil, obviamente sendo o 12º, o fato de todos eles terem atendido o convite do Brasil mostra a força do Brasil, mostra a liderança que o Brasil eventualmente pode ter dentro da região. Mas o problema é que o Maduro é tão divisivo, o regime dele é tão criticado, tem tantas comprovações de problemas de direitos humanos, de respeito à democracia, de liberdade da imprensa, por exemplo, fora o desastre que foi feito na economia lá, que ele é um fator que vai dividir esses 11 presidentes. Vários deles apresentam críticas a isso. Agora, como o Lorival muito bem lembrou, eu também conversei com algumas pessoas, já era esperado que o Maduro fosse recebido pelo presidente Lula, é um chefe de Estado, o Brasil tem o direito de receber o Maduro, agora especialmente depois de ter reatado relações diplomáticas. Mas o que incomodou de fato foi não ter tido nenhuma palavra mais crítica. Foi pelo contrário, usar essa expressão, criaram-se narrativas contra a Venezuela.
Venezuela, esquecendo vários fatos comprovados por vários órgãos internacionais sobre o que acontece de fato na Venezuela. Então, é muito provável que a gente saia dessa cúpula aí com algumas iniciativas pontuais que possam eventualmente unir os países ali, por exemplo, combate ao crime organizado, alguma iniciativa na área de saúde, talvez meio ambiente, mas nada muito concreto em termos de solidificar essa união aí desses países, o que seria fundamental para o Brasil exercer essa liderança na região e usar isso para tentar atingir um protagonismo internacional. Então, acho que os resultados da cúpula vão ser bastante limitados e o Maduro não ajudou nada nesse sentido. Dani. Gente, o presidente do Chile, Gabriel Boric, acaba de falar na cúpula agora, nesta reunião que Lula está promovendo, e ele nominalmente fez questão de manifestar o que ele chamou de discrepância, ou eu diria discordância, do que disse Lula ontem. Ele menciona o presidente brasileiro. Olha o que fala agora o presidente do Chile. Discordância do que disse Lula ontem. Não há uma construção narrativa. Há algo real e sério que exige uma posição firme e clara de que direitos humanos devem ser respeitados sempre. Sanções impostas ao povo, fizemos apelo aos Estados Unidos e à Europa para que tirem as sanções sobre o povo venezuelano. Não passando, e agora eu acrescento aqui, né? Não passando pano para o governo. Como a gente vê, Leandro, a gente tem aí uma segunda manifestação, e aí você fala, ai, tá vendo, é a direita que está criticando. O Lacalle Pou é de direita, sim. Gabriel Boric é o mais novo líder político da esquerda no hemisfério sul. Esquerda real, oficial. Vem para cá, Leandro. Dani, essa fala, tudo que aconteceu ontem, né, dessa recepção do Lula ao Maduro, o que ele disse, as honras ali para um ditador venezuelano, mostram como muitas vezes o governo Lula perde oportunidades de controlar a narrativa, porque é um momento, né, até o Lorival falou, são 10 anos sem que todos os presidentes se reúnam, né? Então, era um momento do Brasil se reposicionar, de se colocar como uma liderança regional, de, enfim, mostrar uma outra disposição em dialogar com os nossos vizinhos aqui. De um lado, você tem uma questão objetiva de necessidade de você retomar relações diplomáticas com um país que tem brasileiros, né? A Venezuela tem brasileiros ali morando e há uma crise humanitária no Brasil hoje que é muito provocada pelos refugiados que vieram da Venezuela para cá. Estou falando desse aspecto humanitário porque já tive lá em Pacaraí, mas já tive em Caracas também. Então, vi, né, ao longo de, enfim, pouco tempo, 2, 3 semanas, mas dá para perceber que sim, é uma ditadura e que não tem como colocou o Lacalle Pou, tapar o sol com o dedo. E o Brasil tem uma questão objetiva para lidar, que são os brasileiros que moram, né, na Venezuela, daí a necessidade de você ter alguma relação diplomática, né, com as pessoas que são do nosso país também, e de outro lado você tem uma crise humanitária de um fluxo de pessoas que vem da Venezuela para o Brasil que não para já há alguns anos, né, e que isso em algum momento você vai precisar resolver. Só que, né, para retomar essas relações, o Lula colocou em risco esse movimento de reaproximação com os outros países sul-americanos. A reação do presidente uruguaio e do presidente chileno mostram que o Lula perdeu uma oportunidade de ter tratado a questão Venezuela de uma outra forma e coloca em risco a própria declaração final, né, que vai sair desse encontro dos presidentes, e o Lacalle Pou fala sobre isso. Tem um trecho sobre democracia, mas como é que vai todo mundo falar que defende a democracia se tem ali alguém que objetivamente não defende, não respeita, que prende opositores, que persegue opositores, que é o que o Maduro faz na Venezuela. Realmente é uma perda de oportunidade para o Lula num momento que seria importante ele trazer agora. Renata, você vai mostrar aí que uma outra bandeira levantada aí como prioridade, né? O socorro aos irmãos, o socorro aos argentinos, ficou de fora desta reunião, né? Da cúpula dos países da América do Sul. Sim, de fato. Houve a primeira reunião do Banco dos BRICS,
e Dilma Rousseff, que foi indicada pelo Brasil, ela presidiu essa reunião. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou remotamente e havia um pleito do próprio presidente Lula de que o Banco dos BRICS pudesse debater uma ajuda à Argentina. Esse pedido, o próprio Lula chegou a dizer, na ocasião da visita de Alberto Fernandes aqui ao Brasil, a Brasília, que ele faria diretamente, que ele tinha feito, perdão, diretamente a Dilma Rousseff. Agora, quando ao fim acaba essa reunião se deu, esse tema ficou, inclusive, de fora da pauta. Houve uma menção feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já no finalzinho da sua fala. Inclusive, fontes do governo interpretaram esse gesto como uma vacina quase feita por Fernando Haddad para que ele não fosse depois cobrado de que sequer mencionou esse gesto à Argentina, mas há uma avaliação de que não há uma boa vontade ou uma avaliação positiva para esse tipo de gesto por parte do Banco dos BRICS nesse momento. Vale a gente lembrar que ontem o presidente Lula chegou a falar que via com bons olhos a chegada da Venezuela no bloco dos BRICS, o que dá uma leitura, inclusive de gente dentro do governo, de que Lula está levando a esses blocos, a essas conversas internacionais, desejos e pautas específicas que ele carrega aqui na região, mas que não necessariamente tem aderência lá fora. Deixa eu trazer aqui, por fim, o Lorival Santana trazendo aí, olha, quase 20 anos então, hein, Lorival, que a gente não vê essa foto que a gente produziu hoje. Veja que pena, né, que a gente esteja falando aqui de Nicolás Maduro, mas, de novo, né, a culpa é de quem pautou o assunto e esse alguém é Luiz Inácio Lula da Silva. Quando foi, Lorival, a última reunião, então, com todos os países sul-americanos? Nesse formato foi 2004, né? Foram realizadas cúpulas em 2003. Inclusive, eu cobri, em 2000 e entre 2000 e 2004. Eu me lembro de ter coberto em Brasília em 2003, se não me engano, primeiro ano do presidente Lula, se eu não estiver enganado. Mas entre 2000 e 2004 foram realizadas cúpulas, aí foi criada a Unasul e aí vários países não aderiram.